Quem não gosta de espadas, não é mesmo? Principalmente aquelas bem afiadas e com poderes especiais que permeiam a literatura fantástica. A Amazon está estreando uma nova série, A Roda do Tempo, que é baseada na saga literária de Robert Jordan e possui em seu enredo uma espada bastante singular. Ficou curioso? Então assista o vídeo! E aí pessoal, só na manhã, eu sou o Webson Lopes e você está no canal Fluxo 88. Por mais ameaçadoras que sejam, armas sempre chamaram a atenção da humanidade, sobretudo as espadas, que permeiam a literatura fantástica. Por isso, nós listamos aqui as 10 espadas mais icônicas da literatura. Então, bora pro vídeo! 10. Espada de Shannara. A espada de Shannara é uma arma bem conhecida no universo de Shannara e foi forjada pelo melhor ferreiro de toda a região sul do país. Trata-se de um artefato que é uma espécie de equivalente no formato de espada do famigerado Laço da Verdade da Mulher Maravilha, o que obriga qualquer um que a toque a confrontar a verdade existencial sobre si mesmo, de modo que ela é literal e figurativamente uma lâmina sensível e é também muito exigente sobre quem pode manejá-la. Obras em que aparece: trilogia A Espada de Shannara, de Terry Brooks. Poderes: a espada tem o poder de revelar a verdade sobre qualquer coisa, de uma pessoa a uma força mágica. 9. Durandal. Durandal é a espada do paladino de Carlos Magno, Rolando, no ciclo literário conhecido como Matéria de França. Segundo Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, a lâmina pertenceu a Heitor de Troia e foi entregue a Rolando por Malgres. Em O Cântico de Rolando, disse que a espada contém em seu punho de ouro um dente de São Pedro, sangue de São Basílio, cabelo de São Denis e um pedaço do traje da bem-aventurada Virgem Maria. No poema, o Conde Rolando tenta destruir a espada para impedir que ela seja capturada pelos sarracenos, que o emboscam, e ele cria La Brèche de Rolando nos Pirineus no processo. Mas Durandal se mostra indestrutível, então ele a esconde sob o corpo junto com o olifante, a trompa usada para alertar Carlos Magno. O folclore local afirma que Durandal ainda existe, preservada em Roncador, na França. Obras em que aparece: Matéria de França, também conhecido como Ciclo Carolingio, A Canção de Rolando, Orlando Furioso. Poderes: indestrutível e abençoada. 8. Espada Vorpal. Essa espada foi criada por Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas. A arma aparece pela primeira vez em um poema do livro Através do Espelho, titulado Jabberwock, que conta a história de um garoto que sai à caça da besta conhecida como Jabberwock, armado com a espada Vorpal. Após uma grande luta, o garoto volta para casa com a cabeça da fera. Nas campanhas de RPG de mesa, a Vorpal é tida como uma espada que, com apenas um único golpe, decapita seu inimigo. Obras em que aparece: Através do Espelho, de Lewis Carroll. Poderes: afiada, capaz de decapitar com apenas um golpe. 7. Espada de Godric Gryffindor. A espada de Grifinória foi feita há 1000 anos por doentes e é constituída em prata pura e ornamentada com rubis no pomo e no guarda-mão. O nome de Godric Gryffindor está gravado logo abaixo do punho. A espada foi usada na caça de Horcruxes por Dumbledore e Harry Potter como uma ferramenta de destruição contra as Horcruxes, como forma de tornar Lord Voldemort mortal novamente. Por causa da prata de Goblin, sua lâmina absorve apenas as substâncias que a fortalecem, que podem ser usadas contra inimigos. Isso significa que ela nunca requer limpeza. Devido a Harry Potter ter matado o basilisco de Salazar Slytherin, a espada foi imbuída de veneno de basilisco, o que a permitiu destruir Horcruxes. Outra característica muito interessante dessa espada é o fato dela agir quase de forma senciente, respondendo a pedidos de ajuda pelos sucessores escolhidos da Grifinória. Sempre que um verdadeiro membro da Grifinória precisar, a espada poderá ser retirada de outro artefato de Godric Gryffindor, o Chapéu Seletor.
Obras em que aparece Saga Harry Potter, de J.K. Rowling. Poderes: absorve tudo o que a fortalece, aparecendo dentro do chapéu seletor toda vez que um verdadeiro membro da Grifinória precisar. 6. Kusanagi. Kusanagi no Tsurugi é uma lendária espada japonesa, tão importante para a história do Japão quanto a Excalibur é para a Grã-Bretanha, e é uma das 3 regalias imperiais do Japão. E, diferentemente da Excalibur, a Kusanagi pode realmente ter existido. Conhecida também como a lâmina cortadora de grama ou a espada das nuvens do céu, a Kusanagi foi forjada do ventre de uma serpente gigante de 8 cabeças. Praticamente todas as impressionantes lâminas orientais ficcionais foram inspiradas por Kusanagi, incluindo o Green Destiny, o Crosscutter de Usagi Yojimbo e pelo menos metade das espadas mágicas da franquia de jogos Final Fantasy. Obras em que aparece o Conto de Reiki. Poderes: possui a capacidade de controlar o vento e cortar até aquilo que é mais resistente e flexível. 5. Kalandor. Essa é, sem sombra de dúvidas, a espada mais poderosa dessa lista. Kalandor é uma espada de cristal, frequentemente chamada de a espada que não é uma espada, ou a espada que não pode ser tocada. Trata-se, na verdade, de um sangrial masculino, um objeto que tem o poder de amplificar em muito a capacidade de seu portador acessar o poder único. Ao contrário dos outros sangrials e angreal presentes na saga A Roda do Tempo, Kalandor tem a particularidade de não ter um limitador que impeça o usuário de canalizar mais poder do que ele poderia suportar com segurança. A única maneira de exercer Kalandor sem correr o risco de morrer absorvendo um excesso de poder é formar um círculo de canalização de um homem com 2 mulheres, uma delas direcionando os fluxos. No entanto, esse não é um requisito essencial e, de fato, Kalandor já foi usado de maneira incrivelmente eficaz por um único homem. Obras em que aparece: série A Roda do Tempo, de Robert Jordan. Poderes: todos os sangreal multiplicam exponencialmente a quantidade de poder que um canalizador pode recorrer, tornando assim forte o suficiente para destruir uma cidade inteira com apenas um único golpe. 4. Nácio. Nácio era a espada do rei Elendil, usado na Guerra da Última Aliança contra Sauron. Elendil foi morto durante a batalha e Nácio quebrada em estilhaços. Seu filho, Isildur, então usou o fragmento de Nácio para cortar um anel do dedo de Sauron, derrotando. Os fragmentos de Nácio foram transmitidos como herança, até que a espada foi reforçada durante a Guerra do Anel, entregue a Aragorn, que a renomeou como Andúril, que significa a chama do oeste. O recebimento de tal espada por parte de Aragorn foi uma ação reconhecendo como o verdadeiro herdeiro de Isildur e o legítimo rei de Gondor. Obras em que aparece O Senhor dos Anéis, O Silmarillion e Contos Inacabados, de Tolkien. Poderes: na obra de Tolkien não há nenhuma descrição de qualquer poder mágico específico que Nácio poderia conter. Porém, ela figura nessa lista, mas por seu simbolismo incomparável que veremos a seguir. Na descrição que temos de Narsil, na primeira aparição registrada da arma, quando Elendil o Alto a empunhou na batalha de Dagornet, a espada de Elendil encheu de medo os orcs e os homens, pois brilhava como a luz do sol e da lua, e foi chamada de Narsil. Após ela ser reformada em Andúril, a lâmina adquire um simbolismo e um portento maior do que qualquer outro evento da Terceira Era da Terra-média, pois não se tratava apenas da união de 2 pedaços de metal, mas sim da representação da união de todos os povos livres da Terra-média em sua luta comum contra o servo de Melkor. 3. Stormbringer. Pessoalmente, essa é a minha espada preferida da lista, pois influenciou uma série de escritores de fantasia. E no mais, o visual e os poderes da Stormbringer são fodas. Stormbringer é uma espada mágica apresentada nas histórias de fantasia do autor britânico Michael Moorcock. Criado pelas forças do caos, ela é descrita como uma enorme espada negra, coberta por estranhas runas esculpidas profundamente em sua lâmina. Seu portador é o frágil imperador albino conhecido como Elric de Melniboné.
Stormbringer fez sua primeira aparição no romance The Dream City de 1961. Esta poderosa lâmina negra é na verdade um membro de uma raça demoníaca que assume a forma de uma espada e como tal é um agente do caos. Suas características mais distintas são que ela tem mente e vontade próprias e se alimenta das almas daqueles que mata. Elric detesta a espada, porém ele é praticamente um refém dela, já que é justamente as almas que a espada absorve que o mantém vivo. Obras em que aparece: Saga de Elric, de Michael Moorcock. Poderes: Stormbringer possui mente e vontade próprias. É capaz de cortar praticamente qualquer material não protegido por feitiçaria potente. Ela também absorve a alma de alguém ferido por ela, mesmo que seja apenas um arranhão, concedendo a seu portador vitalidade. 2. Espada flamejante. Aqui não se trata apenas de uma espada em si, mas também de um arquétipo divino existente em várias lendas. No geral, uma espada flamejante é uma espada que brilha em chamas por algum poder sobrenatural, geralmente divino. Espadas flamejantes existem em lendas e mitos há milhares de anos, sendo citados em lendas galesas, sumérias e até mesmo na Bíblia. De acordo com a Bíblia, um querubim com uma espada flamejante foi convocado por Deus nos portões do paraíso depois que Adão e Eva foram banidos. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. A tradição ortodoxa oriental do cristianismo diz que, desde o nascimento de Jesus, a espada flamejante foi removida do jardim do Éden, possibilitando que a humanidade voltasse ao paraíso. Obras em que aparece: Bíblia, lendas galesas, nórdicas e sumérias. Poderes: imbuída de fogo, bênção divina. 1. Excalibur. Esta é, sem sombra de dúvidas, a espada mais famosa de todos os tempos. Excalibur, que significa aço cortado, é a lendária espada do rei Arthur de Camelot, às vezes atribuída com poderes mágicos ou apenas associada à legítima soberania da Grã-Bretanha. Em algumas histórias, Excalibur e a espada na pedra são consideradas a mesma arma, mas, na maioria das versões, são descritas como sendo armas distintas. A espada na pedra era uma espada comum e somente Arthur Pendragon poderia retirar da pedra, provando assim seu legítimo reinado. Já Excalibur é a espada mágica que Arthur recebe das mãos da Dama do Lago. Obras em que aparece: lendas arturianas. Poderes: inquebrável, sua bainha protege o rei de danos físicos. Então pessoal, gostaram do vídeo? Acham que faltou alguma espada nessa lista? Deixem nos comentários. Então é isso pessoal, um forte abraço, falou!